22º capítulo de Deuteronômio, versículo 1, vamos lá. Se vires extraviado um boi ou uma ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, mas os reconduzirás ao teu irmão. E se teu irmão morar longe de ti, ou não o conheceres, recolherás o animal em tua propriedade, ele ficará contigo até que o irmão o venha buscar e tu o restituas. O mesmo fará com seu jumento, e assim farás com o seu manto, e assim farás com qualquer objeto que teu irmão perder e tu achares. Não poderás te omitir. Se vires o jumento ou o boi do teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, ajuda teu irmão a levantá-lo. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vê uma espécie de responsabilidade para com as coisas do próximo. Então se eu tô andando e eu percebo que tem um animal extraviado, eu não posso falar not my problem e seguir. Eu tenho que pegar aquele animal, prendê-lo e levá-lo para o dono. Se eu não sei quem é o dono, eu mantenho o animal preso até que alguém venha procurar. Mas eu não posso me usurpar daquilo que está perdido, roubar. Não tem essa de achado não é roubado. Eu não posso fazer isso. E não tem essa de não é problema meu, eu não vi, não é comigo. Se você encontrar um objeto, e ele deixa bem claro aqui, pode ser o manto ou qualquer objeto, você não vai se desviar do seu caminho, ou seja, você não vai fingir que não viu, mas você vai pegar e vai levar para ele. A menos que ele more muito longe ou você não saiba quem é o dono, então você vai guardar até que alguém venha buscar. Então, notem, né, o espírito da coisa. Não é meu. Se eu pegar, eu tô furtando. E se eu largar lá, eu tô furtando também. Porque o princípio do não furtar é que a propriedade do outro seja preservada. O direito de posse do outro seja preservado. O que é dele, é dele. Então, se eu encontrei e está perdido, a justiça está sendo ferida aqui. Porque eu não estou dando a cada um aquilo que é devido. O que está perdido é devido ao dono. Então, eu preciso restituir. E se eu estou andando e eu vejo o animal dele caído, eu não posso fingir que não é comigo. Eu tenho que ir lá e ajudar a levantar. Por quê? Porque um animal caído, um boi, um jumento, precisa de pelo menos 2 pessoas para levantar. Então o sujeito está andando e o jumento dele caiu, ele está sozinho, eu não posso me desviar. Eu não posso roubar do meu companheiro a oportunidade de ajudá-lo. Então caiu lá, eu vou ajudá-lo a levantá-lo, porque ele precisa de 2 pessoas para fazer isso. E agora nós vamos começar com algumas leis sobre a mistura. Pessoal, esse trecho aqui tem muita gente que ridiculariza. Na própria série The Chosen, eles ridicularizaram esse trecho aqui. Tem muita gente que usa esse trecho para contrariar o Pentateuco, dizendo que as leis que estão em Deuteronômio, as leis que estão em Levítico são leis absurdas. O que a gente já viu, que uma coisa é uma aplicação da lei para um determinado contexto, outra coisa é uma prática ritual, outra coisa é... A gente precisa entender o contexto em que estão as coisas aqui, né? O que eu estou falando aqui agora com vocês, nós estamos no segundo discurso de Moisés. Moisés apresentou o decálogo, que é a lei, e aí o que ele está fazendo agora? Ele está apresentando casos de aplicação da lei. Então, não furtará, mas se em vez de furtar eu achei. Não, então se você achou... Não honrar pai e mãe, ou seja, você tem que honrar a autoridade. Mas e se a autoridade for o juiz, como é que ele tem que se comportar? Não, pera aí. E se a autoridade for o rei? Então o que Moisés vai fazendo? Ele vai aplicando cada caso e explicando, de tal forma que eles conseguem ter um compêndio de casos para que o juiz possa julgar. O trecho que nós vamos entrar agora tem muito a ver com a noção de ordem natural das coisas para o povo judeu. Explico. Em primeiro lugar, o povo judeu entende que a natureza é ordenada, mas que se eu misturo as coisas, eu vou contra a natureza. Esse é o primeiro sinal, é a noção de ordem deles. Segundo lugar, as misturas que serão apresentadas aqui, elas não só são vistas como ruins, pois são a combinação de naturezas diferentes, colocar tipo chocolate no arroz, eles não vêm só com uma coisa nesse sentido, esquisita, que está ferindo a natureza, que não combina, como eles também conseguem ver uma prática pagã relacionada a isso. Então eles vão perceber que as práticas de mistura que eles estão falando aqui têm a ver com rituais pagãos. Então essa mistura ela já é ruim por não ser um ordenamento e ela é mais ruim ainda por ser uma mistura relacionada a práticas pagãs. Por fim, cada uma dessas misturas também tem um contexto específico para ser criticada, do porquê ela não funciona. Então os casos apresentados aqui não são lei divina, mas são preceitos, aplicações que Moisés dirige ao povo, aplicando a lei divina em casos específicos, a fim de auxiliar os juízes a governar o povo de Israel, certo? Então nós estamos lendo aqui praticamente um código civil. Nós estamos lendo aqui praticamente um arquivo processual, certo? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem usará vestido de mulher.
pois quem fizer isso se tornará uma abominação diante do Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de passarinho, e a mãe juntamente com os filhotes, ou chocando os ovos, não apanhes a mãe com os filhotes. Deixarás a mãe em liberdade e tomarás para ti apenas os filhotes, para que prosperes e prolongues os teus dias. O primeiro caso, o travestismo aqui vai ser condenado. Mulher não pode vestir de homem não pode vestir de mulher. Mistura das coisas, tá vendo? Por que é proibido? Aqui está tendo um ataque direto à comunidade LGBTQIA+, TVAZ? Não. Está acontecendo aqui existiam rituais, vou utilizar a palavra dionisíacos, mas não eram necessariamente ao deus Dionísio, mas existiam rituais dionisíacos, bacanais, né? Existiam rituais ali de pagãos, né? Mas assim, de incorporação, rituais de mistura e tal, e sobretudo de prostituição sagrada, que eu já falei isso para vocês, né? No qual homens se vestiam de mulheres, ou, em outros casos, mulheres se vestiam de homens. E aí tinha esses rolês, de um homem ir lá e se relacionar com o outro para ter experiência do sagrado. E o outro tá vestido de mulher. O homossexualismo em si já foi condenado na lei lá atrás. O que está sendo condenado aqui agora é uma mistura específica de homem com roupa de mulher, mulher com roupa de homem. Uma mistura que fere a ordem natural das coisas, porque o homem veste roupa de homem, mulher veste roupa de mulher, mas também nesse sentido de que essa prática pagã deve ser eliminada. E aí nós temos aqui uma espécie de prática ecológica. Se você tá andando e percebeu que caiu o ninho de passarinho com a mamãe e os passarinhos, você não pode pegar tudo para você. Você tem que deixar a mamãe e levar só os passarinhos. Deixa a mamãe com os ovos, uma coisa meio ecológica ali, né? No sentido de deixar uma parte para a natureza, né? Uma coisa nesse sentido. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em redor do terraço para não contraíres culpa de sangue para a tua casa se alguém vier a cair lá de cima. Os terraços das casas eram utilizados, sobretudo, para lazer e para dormir em dias muito quentes. Então, qual que era o medo deles? Você está na laje, sentado ali conversando, você está na laje, dormindo num dia muito quente, e de repente você rola, você se descuida e cai do alto da casa no chão. O que aconteceu? Homicídio, impureza, preço do sangue. O dono da casa matou alguém, exige um vingador de sangue, ele vai ter que ir para uma cidade de... Tá vendo a confusão toda que isso vai gerar? Aplicando os casos que a gente viu? Então, o dono da casa, ao construir uma casa na laje, que faça um parapeito para impedir que pessoas caiam do alto. Quem resolve isso aqui da melhor maneira é Paulo, porque o menino tá dormindo na janela, ele cai lá do andar, né? Morre, e aí Paulo desce lá e ressuscita ele e resolve o problema, mas enfim. Então, coloca parapeito. Não semearás a vinha com duas espécies. Caso contrário, ficará intocável o fruto do semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento juntos, não usarás roupa tecida de lã e linho misturados, farás borlas nas 4 pontas do manto com que te cobrires. Então, mais uma vez, vamos entender o que está acontecendo aqui. Semear a vinha com sementes diferentes. O que ele está se referindo aqui? Em primeiro lugar, é essa mistura. Não tem como eu plantar vinha e trigo no meio da vinha. Mas também numa prática muito específica, que é a prática das primícias. A gente viu lá no Levítico que quando o sujeito planta uma vinha, ele tem que deixar os 3 primeiros anos sem colher. No 4º ano, ele colhe e oferece no templo. Do 5º ano em diante é tudo dele, certo? Como é que algumas pessoas burlavam essa regra? Fazia o trieiro da vinha, a vinha crescia, e no trieiro de espaço que tinha, ele plantava de novo com outra semente depois, fazendo com que tenha anos distintos, para que todo ano ele tenha lucro. Essa prática, ela é proibida aqui, regulamentada num caso aqui. Por quê? Porque se eu faço isso, em primeiro lugar, eu não tenho essa confiança em Deus, de deixar os frutos da terra ali. Eu tenho essa ganância de querer ter lucro todo ano. Segundo lugar, porque antes de eu oferecer as primícias, o fruto que nasce é impuro, segundo as leis ritualísticas do Levítico. Portanto, me deixa impuro e eu não posso entrar no templo, enquanto eu não fazer as primícias. Mas se são frutos de épocas diferentes, o que vai acontecer? Eu vou oferecer a primícia, vou purificar a plantação com a plantação impura. Eu vou ficar misturando o puro e o impuro. Tá vendo a confusão que é da coisa? Porque eu vou ter aquela parte que eu ofereci para Deus e tá pura, e aquela parte que eu ainda não ofereci para Deus e não tá pura ainda. Então, essa prática de combinar essas misturas de sementes de épocas distintas, de semear onde já tem vinha crescendo, ela é proibida. Sobretudo dentro dessa concepção que eu falei de ordem natural das coisas. Nessa mesma lógica, ele fala para não lavrar com o boi e o jumento no jugo. Eu não vou colocar aqui sobre o jugo do arado um boi e um jumento. Sobretudo porque o peso tende a ficar para o animal menor.
Então, se eu coloco aqui um boi e um jumento para carregar, como o boi é maior que o jumento, o peso vai ficar todo para o jumento carregar. Eu vou acabar machucando o animal. Mas também baseado no sentido de ordem das coisas que eu falei. Não se mistura boi e jumento. Não se coloca para cruzar boi e jumento. Então, não se coloca para trabalhar boi e jumento. Boi com boi, jumento com jumento. Então, o judeu ele entende muito essa coisa, né? De cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso para o povo judeu é importante. E aí, nesse sentido, o que ele vai dizer? Não usarás roupa tecida de lã e linho misturados. Primeiro, por quê? Porque as roupas pagãs são feitas assim. Segundo lugar, pela ordem natural das coisas. Se é de lã, é de lã. Se é de linho, é de linho. Eu não posso misturar essas realidades, pois isso é trazer uma certa confusão. Quer dizer que hoje em dia, se eu usar uma roupa de lã e linho combinada, eu estou em pecado? Não. Ele está explicando práticas e casos de ordenamento. Isso é mais para a gente entender como vivia aquela sociedade. O que a gente tira para a gente? É que a gente não mistura realidades. A gente não mistura o puro com o impuro. A gente não mistura, como eu posso dizer, a vida mundana com a vida de Deus. Ah, quer dizer que eu tenho que ser um clérigozinho, uma freirazinha 24 horas por dia em todos os lugares? Não, 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 não é isso. É no sentido de que eu não vou pegar uma coisa que é necessariamente má, necessariamente antirreligiosa e vou misturar com a coisa religiosa. Uma coisa é eu, como sujeito religioso, ver as coisas com os olhos, né, à luz da religião. Outra coisa é eu pegar, por exemplo, um funk e fazer um funk com a letra cristã. Ou fazer uma paródia de uma música com a versão cristã. Por quê? Porque a batida, a melodia, ainda vai me levar pro aspecto mundano, para a letra original, para o batidão original. Então não tenho que fazer uma boate de Jesus que toca tunts, 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 mas é música de Jesus. Eu não tenho que transformar a igreja no mundo, mas eu também não tenho que transformar o mundo na igreja. Mas eu também não devo viver de maneira dúbia a igreja e o mundo. Mas, iluminado pelo que eu aprendo na igreja, eu devo iluminar o mundo. Eu percebo que essa percepção, ela se quebra em vários níveis diferentes, né? Tem aqueles clericalistas que querem transformar todo mundo num grande mosteiro, porque a única forma autêntica de ser cristão é ser clerical, é ser religioso, ferindo assim a vida laical. Existe a visão laicista, que tenta colocar tudo, né, no plano laical e acabar com o clericato. Essa visão também é equivocada. Existe a visão mundana, de pegar as coisas mundanas e trazer para dentro da igreja. Então, assim, todas essas percepções são exageros, cada um de um lado, e, portanto, exageros falhos. O que nós devemos fazer, né? Ser sal da terra e luz do mundo. O sal não se ausenta da comida, mas o sal não perde o sabor porque está no meio da comida. Pelo contrário, ele dá todo o sabor para a comida. A luz não é colocada debaixo da cama, mas no alto para que ilumine todo o quarto. Então, essa é a percepção. E o judeu ele entende bem nesse sentido, só que aplicados a casos práticos e não nessa leitura subjetiva que Jesus apresenta no Sermão da Montanha e que os padres da igreja vão fazer com a chamada leitura da fé.